Irmãos, a paz do Senhor, como vocês estão? Tá todo mundo bem? Graças a Deus. Nós estamos bem. Estamos mais uma vez aqui para nós falarmos um pouco aí sobre as lições do e-book. Hoje estamos aqui na lição 10, as tradições dos judeus. E o versículo-chave está bastante grande, então nós vamos ter algumas estratégias, né? Os professores terão que ter algumas estratégias para memorização, porque ele está bastante grande. O versículo-chave vem falando assim: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te. Deuteronômio 6, versículos 6 a 7. Então, um versículo bem grande, né? Quer explicar um pouquinho sobre ele? Que é interessante, né? Paz do Senhor, meus amigos, irmãos, companheiros do e-book, né? O versículo-chave, se a gente conseguir decorar, ele é muito bom, né? Mas é muito importante que o aluno pegue aí a essência dele, né? Essa aí é uma ordenança de Deus quanto à lei e o ensinamento dos pais aos filhos, aos que vão chegando, né? Sobre a lei, sobre os ensinamentos, tá? É que eles devem fazer o uso dessa palavra. Algumas passagens da Bíblia vai falar para eles colocar ele na testa como filactério, atar ele no pescoço, colocar na mão, para que andando, deitado, correndo, onde ele estiver, eles possam meditar. Então a lei, a palavra de Deus, a ordenança de Deus é para que ela fosse colocada na testa e na mão. É o mesmo lugar que o anticristo vai colocar o sinal da marca dele, porque ele é um imitador, um sinal de adoração e de obediência, também na testa e na mão. Então, versículo-chave, tá? Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos, ou que seja, obrigação e dever nosso de mentalizar, informar os nossos filhos para que eles façam uso da palavra, para que eles meditam na palavra. Essa é a nossa obrigação e ordenança divina, tá? E a lição 10, ela é bem grande, tem muita informação. Então, nós vamos ter que pensar, né, professores, em como lecionar essa lição. Lembrando que não é para ler, né? Vocês têm que ler essa lição em casa, aprender direitinho, para poder passar para os alunos, né? De uma forma bem lúdica, de uma forma assim que não seja tão maçante para os alunos aprenderem. É porque tem muita informação, né? A autora pegou muita coisa da cultura judaica, né? Se ela tivesse pegado algumas partes da cultura e trouxesse um pouco menor, seria mais fácil a explicação. Mas então, como agregou muita coisa da cultura, se a gente for passar tudo para eles, ler tudo aqui, vai embolar na mente de muitos crianças. É muita informação. Porque são muita informação. A cultura é muito grande, é muito rica, é muita coisa, né? Então a gente vai frisar algumas que são mais importantes de destaque e ler menos porque a gente não tem todo esse tempo, né? É muito bonito, é muito importante ver a cultura deles, como que é um povo separado, como que é um povo peculiar, né? Algo que Deus fez para ele, com um ensinamento, uma maneira de viver totalmente diferente do mundo, né? A gente vai tentar passar o máximo que puder, numa linguagem mais simples, mais comum, para que eles possam absorver e tirar um proveito grande dessa lição 10. Aí de destaque aqui, nós percebemos aqui que tem a questão do clima, que o clima era um clima variado, né? A lição vem falando que o vale quente do Rio Jordão era diferente daquele vivido nas altas montanhas que cercavam Jerusalém. Então aí já deu para ver uma diferença no clima, né? Temperaturas, né? Você vê que a diferença do Vale do Jordão ali é planície, né? De um lado chamado Gilgal, região fértil de agricultura, né? Era diferente das montanhas de Jerusalém, do Monte Sião, da parte elevada aqui em cima. Então, se em um lugar você tem um calor extremo, no outro lugar você tem um frio extremo. Uma temperatura, um clima diversificado dentro de um país tão pequeno, né? Então Deus sabe o porquê, o que ele fez, por que ele quis, né? Então ele é dono dessas coisas. Então você tem dentro de Israel, um país tão pequeno, essa diferença de temperatura, né? Sim. E aí a vida no verão, aqui vem falando que a vida no verão
era diferente da vida do inverno. A vida dos que cuidavam do gado não se assemelhava à dos comerciantes. Então tinha uma diferença aí na vida dos comerciantes urbanos com a vida de quem cuidava aí do gado. Tinha uma diferença, né? Agricultura, né? Tinha o comércio, tinha a agricultura. E a Bíblia fala de muito dos pastores. Se você for observar, a Bíblia vai falar no tempo de Israel sobre o comércio, sobre aqueles que cuidavam do comércio. A Bíblia vai falar sobre aqueles que mexiam com a agricultura, que na hora que fala de agricultura na Bíblia concernente a Israel, vai falar de vinha, vai falar de trigo, vai falar de figo, vai falar de cevada, vai falar de uma série de produtos, plantios que estão ligados aí à agricultura. E ela dá muita ênfase aos pastores. Esses cuidavam de ovelha, que era o principal meio de sustentação de Israel, que diz respeito à carne e ao mantimento. Então tinha vários pastores que são citados na Bíblia. Então o povo tinha essa cultura, o povo tinha essas duas linhas de profissionais dentro de Israel e que cuidavam da agricultura e os que cuidavam dos rebanhos. A Bíblia fala muito sobre rebanho, sobre ovelha, alguns tinham gados também, né? Porque a Bíblia menciona gados. Sim. E é interessante que o povo judeu, né, a lição traz isso, destaca isso aqui, eles eram um povo conservador, mas eles tinham uma cultura riquíssima, né, uma cultura variada, vários tipos assim, de costumes, né, vários tipos assim, de tradições, eles tinham uma cultura variada, por mais que eles eram conservadores, mas eles tinham uma cultura bem variada. E aí na agricultura, o Gilmar falou um pouquinho aí, na agricultura, a outra coisa, gente, interessante, que os israelitas, as roupas deles, era uma simples túnica e um turbante na cabeça. Era simples, uma roupa bem simples, né? Então era uma tradição deles a questão de usar os chapéus em forma de turbante, eu acho que até hoje, né? Alguns têm esse costume, e a túnica. E na agricultura, o Gilmar falou um pouquinho aí, né? Na agricultura, eles exploravam a oliveira, né, a vinha, o figo. Aí as crianças, né, eles tinham esse costume de tomar leite coalhado. Durante o almoço, o almoço era feito sem interromper o trabalho, então os pais trabalhando, almoçavam, paravam para fazer hora de trabalho, não. Eles almoçavam e o prato era pão e queijo e frutas frescas, então traz bem escrito aqui, né? Leite ou vinho também era diluído em água, servia-se no almoço. Ao pôr do sol, a família tinha o costume de se reunir, todos sentavam nas esteiras no chão e geralmente comia-se uma sopa de trigo, uma sopa bem assim, feita de trigo, cevada, grão de bico. Então vem falando aqui da alimentação deles, os costumes da alimentação que eles tinham na época. E eles tinham uma coisa também que todos eles comiam no mesmo prato. É um dos costumes também que falam. Eles deitavam, né? A cultura ensinava, mostra como que as pessoas, como que o judeu posicionava na mesa, né? Tanto que quando a Bíblia fala que a mulher, em Mateus, quebrou o vaso de alabastro, quando Jesus estava sentado na mesa e ela ungiu os pés de Jesus, é uma curiosidade, né? Porque quem está sentado na mesa, os pés estão para frente. E como que essa mulher entraria debaixo de uma mesa para ungir os pés de Cristo? Mas é porque o posicionamento do judeu, eles eram deitados, aquela turma toda deitada, de comprido, e no centro uma mesinha de 40 centímetros de altura. E ali ficava a refeição, e todos comiam naquela vasilha. Então quando fala sentado na mesa, é o mesmo que deitado. Eles ficavam de bruço, na altura de 40 centímetros da mesa. Por isso que ela veio por trás e ungiu os pés quando ele estava sentado. Porque não é esse formato nosso. Essa cultura judaica, nós olhamos o almoço do judeu, a maneira que a lição está trazendo aqui, né? Um almoço nosso, a pessoa para preparar uma feijoada, um macarrão alho e óleo, né? Um frango frito, uma picanha, uma carne cozida, uma maionese, um vinagrete. Existe uma série de preparação aí para um almoço, para uma refeição nossa, né? Mas os judeus, eles tinham uma alimentação mais simples, né? Parece, né? E as carnes e os peixes eram servidos somente em festas. Então faziam-se pão, serviam-se pão e vinho, coziam-se bolos,
tomavam com leite. Abraão, quando serviu os anjos lá no que chegou, ele mandou amassar, pegar trigo, medida de trigo, tirou o leite, cozeu o bolo e trouxe para os anjos comer. Então, é uma refeição diferenciada da nossa, né? Uma coisa mais rápida e uma coisa até mais simples, né? Então, por isso que eles faziam sem ter essa interferência, né? Comiam-se muito pão, muitos pães que eram amassados, muitos bolos e muito vinho, muito leite era consumido, muito queijo. Então consumia muito isso, né? Então tá dentro da cultura judaica aí, né? A família, né, ela era patriarcal, né? Então a questão da autoridade do pai, né, era extremamente severa. As crianças, a partir de 10 anos, elas eram já ensinadas pelo pai a assumirem um papel importante na tribo. Então, aos 10 anos, os meninos já eram ensinados, né? Já formavam os meninos já para estar dentro da tribo e para participar mesmo aí do serviço. A responsabilidade, e né? as meninas, elas já eram sendo cuidadas diferente, né? Elas eram cuidadas mais e preparadas para o casamento. Era bem, assim, diferente da criação dos meninos. Conservada, né? Era um tempo que conservava-se a virgindade até um casamento, de estar desposada, que é noiva, para depois casar, né? Então, quanto à relação aí, a lição traz que a cultura deles, né, conservava a família patriarcal. O patriarca, ele era o cabeça do lar, ele era o cabeça da família. É interessante que hoje, né, a gente não sabe como se vive hoje a cultura de Israel, porque mudou depois da dispersão, talvez não tenha essa mesma firmeza, né? Mas no tempo da Bíblia, no tempo do Antigo Testamento, os homens da casa, eles eram o cabeça, ele era o sacerdote, ele era o chefe da casa, ele que dava as ordens, as coordenadas, a família inteira, tanto os filhos quanto esposa e filhas, eles tinham o pai como líder, como senhor, como cabeça, como sacerdote. Eles tinham isso aí como autoridade, né? É tanto que Sara, na Bíblia, chamava Abraão de meu senhor, né? Então isso é um ensinamento que o próprio Deus passou para o povo. Isso se perdeu ao longo do tempo, né? No nosso país mesmo, não tem como nem discutir isso hoje, né? Mas essa era a cultura de Israel. O homem, ele era o cabeça, o senhor, o sacerdote, ele era a diretriz do lar, esse sistema patriarcal. As crianças com 10 anos já era colocado a aprender a experiência da vida, o labor, as dificuldades, a usar uma espada, a se proteger, a ser um homem de guerra, já era mentalizado nesse papel, né? Hoje também não se aplica essa cultura, não consegue. Mas nós estamos falando dos tempos bíblicos, como que era as tradições do povo judeu naquele tempo. E a lição vem trazendo que as mães, desde bebezinho, já pegavam os seus neném, os seus bebês, né, os meninos desde bebê, ela já cantava música para fazer eles dormirem da Torá, exaltando mesmo a beleza da Torá, né, exaltando mesmo a beleza de Deus através das músicas de niná. E as crianças, então elas começam a falar, ela inicia-se uma nova fase na vida, e aí a mãe já vai ensinando eles a falar os versículos da Torá. Então, desde pequenininho, os pais, né, já tinham essa preocupação de... É o que o versículo-chave fala, né? É o que está no versículo-chave. É o que está no versículo-chave. Eles já tinham essa tradição. Essa preocupação, né, de ensinar as crianças mesmo. Assim como Israel, nos dias de sábado, era dia de aprender a lei, era dia que os sacerdotes liam a lei, o povo reunia-se no templo para ouvir, para meditar a leitura da lei, a leitura dos textos sagrados, né? Então eles tinham como muita reverência aí esse ensinamento, a Torá era tudo para eles, né? E já passavam, eles tinham a preocupação de transferir para os filhos esses aprendizados e esse conservar dessa cultura de estar passando de pai para filho, a obediência, né, a reverência às coisas concernentes às instruções de Deus, como está no versículo-chave. Você pode amarrar o versículo-chave, é isso aí. É o ensinamento das crianças. E eles também tinham a característica assim, de ansiosos por conhecimento. Então, os judeus, eles tinham essa preocupação de aprender. Eles sabiam ler, eles eram alfabetizados e sempre assim, com sede de conhecimento. É uma das características deles que eles conservavam aí
desde os tempos antigos, né? Não sei como que é hoje, mas nos tempos antigos já tinham essa preocupação. Mas hoje eles são extremamente estudiosos, preocupados. Israel, para vocês terem uma noção, só fazendo aqui abrindo um parentesco aí, uma sessão parentética aqui, Israel voltou a ser Estado novamente em 1948, isso é vizinho nosso aqui. Israel tem 50 e poucos anos, 70 e poucos anos, Israel não tem 100 anos de idade, Israel. O Brasil, nosso país, nós temos mais de 500 anos de idade, 500 anos de idade. Israel, com menos de 100 anos da sua reconstrução, da sua formação novamente, Israel tem satélite próprio, Israel está entre as 10 potências mundial. Israel tem a melhor agricultura do mundo, tecnologia de ponta, ciência, desalinização de água. Então, eles são aplicados aos estudos, à busca, ao conhecimento, ao desenvolvimento. A sede mesmo, a sede, eles já têm isso, já tá. E em cima de tudo isso aí, a mão de Deus abençoa eles. São povos inteligentes, são povos que Deus tem abençoado, são povos inteligentes, sim. Então, irmãos, a lição vem trazendo essas tradições que nós passamos para vocês e vem trazendo também alguns principais símbolos judaicos. Nós temos a estrela de Davi, que vem falando aqui, né, que ela é um hexagrama, né, ela contando aqui, contando as pontas, o número 7, que é o número da perfeição, a soma deles dá 7 pontas. Parece que ela está na bandeira também, né? Me parece que ela está na bandeira. Vem a Torá, que a Torá é o livro sagrado, né? A Bíblia é hebraica, então a Torá para eles também é um símbolo super importante dos judeus. Vem aquele símbolo do Shai, depois vocês podem olhar aí, o Shai é um símbolo judaico, representado pelas letras do alfabeto, Shet e Yud, e significa vida, é um dos símbolos também judaicos. É um dos principais símbolos judaicos, e a Memorá, que é aquele candelabro lá de 7 pontas. Então, são 4 principais símbolos judaicos aí que a lição vem trazendo. Vocês podem só passar mesmo o nome, falar uma explicação rápida sobre eles. E a gente passa, então, né, para os momentos. Os momentos nós temos aí a memorização do versículo, como eu disse, tem que ter uma estratégia, porque o versículo é bem grande. Nós temos a Bíblia em Foco, onde a autora vem trazendo a ideia aí de preparar um teatro com as crianças, com os adolescentes. É a mesma Bíblia em Foco, é o mesmo teatro, onde vocês vão trabalhar aí a questão de como os judeus se alimentavam e como eles cuidavam dos filhos. Então, vocês podem pensar aí em levar alguns tipos de comida, né? Pode vestir as crianças, os adolescentes com uma túnica simples que os judeus vestiam, colocar um turbante na cabeça deles. E durante a lição, vocês irem pedindo eles para participar simultaneamente. Na medida que vocês for falando da lição, eles vão trazendo alimento, eles podem mostrar como era cuidar dos filhos, né? Eles podem falar como que os filhos menorzinhos eram cuidados, como que os meninos eram cuidados, como que as meninas eram cuidadas. Então, é um teatro simultâneo aí a lição, não é só o teatro separado. Você pode ir falando sobre a lição e os meninos apresentando o teatro. Eu acho que vai ser bem bacana, vai ser rico e vai dar assim, para ampliar mais essa lição. Lembrando que o seu pouco tempo de aula, ele não é muito grande, nesse resumo que você vai fazer, tá? Você vai mostrar a cultura de Israel dentro desse período que você tem, como que existia em Israel alguns climas quentes, alguns climas frios, alguns climas eram para agricultura, o povo trabalhava na agricultura, alguns climas eram para criação, cultivo de gado, eles mexiam com cordeiro, com ovelhas, era essa a tradição. E na hora que você for montar o teatro aí, a agricultura, né, de Israel trabalhava muito com figos, uva. Você vai mostrar uma uva madura, o vinho já processado. Pode levar a né? uva, né? Pedir para um menino servir o outro, e né? Leva a uva. Pode levar um suco de uva, processado mostrar, já. Como que servia. Leva a azeitona e mostra ele a azeitona. Pode mostrar como que sentavam à mesa, né? Para servir o alimento, que era tudo numa vasilha só. E a azeitona, ela é um processo dela verde que a gente come, daquele mesmo caroço é feito o azeite de oliva, aí você já pode mostrar aí, tudo fazia parte da cultura, né? A Cecília está falando aqui como que eles posicionavam a roda da mesa em uma vasilha só, comia uma vasilha só, mostra aí. Então, é uma área que dá para você usar a mente aí e enriquecer, né? Esse local aí, né? Queijos que eram comidos pelas crianças. Pode levar um pedacinho de queijo, né? Esse chá com trigo, lentilha, semente. Então são coisas que você pode. Não evita de levar fogo, né? Sempre você fala isso, não levar fogo, nada de ascendência, sala de aula.
Mas essas coisas, mostrar como que o judeu trabalhava em cima dessa cultura, tá? Então é uma lição que ela tem muita informação, se você for ler e passar para eles não vão conseguir absorver, né? Talvez se você quiser, você pode, se você tiver condição, você pode levar uma caixa de suco de uva, aí servir para toda a turma, para falar, gente, isso aqui era uma bebida típica que eles tomavam na época. Você pode levar um pão, aqueles pão assim que você compra mais seco na padaria, você pode dividir o pão em pedacinho, dividir, ó, gente, isso aqui é o pão de trigo que eles usavam antigamente, para mostrar para eles as comidas típicas que eles usavam. Não precisa ser, né, somente uma comida, você pode levar azeitona, ó, gente, eles usavam muito azeitona, dá para cada criança. A lição fala que eles comiam azeitona com pão. Você pode estar levando azeitona, são as coisas fáceis de preparar, né? Sim. Levando azeitona, pondo eles para comer. Pode levar um pedaço de queijo, partir em pedacinho, mostrar para eles. Então, essa é a cultura, como que era a cultura deles. Então, vai ser uma aula diferente. É uma aula diferente, uma aula boa para você passar. Se você conseguir adquirir esses produtos, a aula fica mais fácil. Fica mais rica. Mais rica para você passar. Você vai ler menos, né? Porque tem muita informação e passar mais em gestos, em figuras, em símbolos. Não vai ficar aquela aula maçante, aquela aula enjoada, tá, irmãos? Vai ser uma aula dinâmica. Vai ficar legal. Então, façam isso, tá, irmãos? Levem esses alimentos, vai ser uma aula boa, os meninos vão gostar que eles vão comer, né? Vou pegar uns pedacinhos e comer, vai ser bem interessante. Suco de veste uns 4 meninos de túnica, põe uns turbantes na cabecinha deles e deixa os meninos servir o alimento. Olha que bacana, vai ser muito bonito, vai ser muito bacana. Suco de uva é muito gostoso. Porque eles vão aprender as comidas que eles comiam, né? E a maneira como eles se vestiam. Eles vão ver a diferença da nossa cultura com a cultura deles, né? Então é isso, irmãos. Ó, te interrompi, mas pode falar. Não, mas eles vão ver a diferença, né, de um almoço deles, de uma refeição deles, né? Com a nossa cultura, né? Isso. Então você mostra, eles estão comendo agora, eles estão almoçando agora. O que eles estão almoçando? Eles estão almoçando pão, eles estão almoçando azeitona, queijo, pão, que era eles estão tomando vinho de uva, eles estão comendo, hein? Partindo pão e almoçando, tomando vinho e comendo queijo com azeitona. E é interessante que as crianças vão aprender que a comida deles é totalmente diferente da nossa hoje, né? Então, não tem nada a ver com a nossa comida hoje. De cultura, né? E é isso que a lição quer passar. Mas o povo é um povo separado, né? Povo de Israel. Então é isso, irmãos. Espero assim que a gente tenha contribuído nessa lição, né? Uma lição bastante grande. A gente tentou aí capturar os melhores, assim, os comentários, né? Que são mais importantes. Então é isso que a gente fez, tá, irmãos? E a hora da novidade é só mesmo finalizar aí, né? A maquete, eu creio que tá todo mundo já finalizando a maquete. E os retoques, agora é só os retoques mesmo, os meninos estão gostando bastante. E é isso, irmãos. Nós agradecemos, né? E finalizamos aí com a paz do Senhor e que nós podemos estar aí mais uma vez semana que vem juntos, em nome de Jesus. Fiquem com Deus. Até a e muito próxima, obrigada. permitindo o Senhor.